Muito bom dia a todos, a todas, a todos aqueles que fazem parte da comunidade uerniana. Sejam bem-vindos a mais um evento da Semana de Planejamento para o semestre 2022.1. Eu sou Fernanda Abreu, estou pró-reitora de ensino de graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, no momento estou vestindo um vestido azul, com um colar em cores rosa e azul. A ambientação que está por trás de mim mostra uma parede, né, lilás, com uma paisagem, um quadro em paisagem, né, de uma praia. É muito bom, é uma satisfação estar aqui nesse segundo momento em que nós estamos falando para a comunidade uerniana, a partir de agora, sobre um tema essencial, importante para todos e todas nós, que é a inclusão no ensino superior. E para tratar dessa temática hoje, nós vamos falar com o professor Fernando Gaburri, que será apresentado pela nossa diretora de inclusão da universidade, a professora Ana Lúcia Aguiar, a qual eu passo a palavra neste momento, sem mais demoras, agradecendo desde já a ambos, né, a generosidade de estarem conosco hoje, partilhando os seus ensinamentos e a sua sabedoria. Sejam bem-vindos, bom dia, a palavra está com a senhora, professora Ana Lúcia. Bom dia, Fernanda Abreu. Bom dia, professor Fernando Gaburri. Bom dia a todos e a todas que aqui estão acompanhando esse momento de aprendizado, que gera novas possibilidades, novas reflexões, outras reflexões. Então, eu gostaria de, antes de apresentar o nosso estimado amigo Fernando Gaburri, eu gostaria de ler o que eu escrevi para o nosso Antônio Darley Avelino de Araújo, nosso querido estudante que nos deixou ontem, estudante do curso de Geografia de Açu. E nesse momento eu quero, desde ontem, né, que eu estou em contato o tempo inteiro com a Açu, quero deixar aqui meu abraço, mais uma vez, a toda a comunidade de Açu, ao UERN Açu, aos professores, aos técnicos, aos estudantes, às estudantes, às técnicas, aos gestores, à família de Antônio Darley Avelino de Araújo, e vou ler o que eu tenho aprendido com todos e todas que estão aqui sob a nossa responsabilidade, da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas, diretamente sobre a nossa responsabilidade. E ontem à noite, quando eu cheguei da faculdade, eu, então, teci alguns pensamentos, ideias aqui, e eu quero exatamente para Antônio Darley e para toda a família, dizendo que nós aprendemos com ele desde a Junta Multiprofissional, desde o nosso primeiro encontro na Junta Multiprofissional. Eu quero pedir licença exatamente a todos e a todas para tecer essa homenagem. E essa homenagem vai de toda a equipe da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas, da INUER. Eu escrevi assim: a dinâmica da vida tem sentido, é sentido. O movimento impresso na vida significa porta aberta para a compreensão dos simbolismos que a constituem. Nego-me a viver uma vida sem sentido, a não fazer a releitura do que me cerca, daqueles que me cercam. No movimento desse que me cerca, daqueles que me cercam, construo o movimento. No movimento desse não negar-me, revejo como tenho construído minha história, como pessoas têm construído minha história, como me biografo, como tenho me biografado, me autobiografado, como darei continuidade à escrita da minha biografia. Antônio Darley, família, eu quero ler minhas incertezas, meus questionamentos, minhas dúvidas, minhas tensões, meu amargo, meu sabor, meu aprazível,
meu deleitável das dimensões pessoal e coletiva. Quero ler meu doce e suave ser. Quero passear pela minha leveza do ser capaz de transformar-me a cada dia no meu próprio ser de sujeito, adentrar mais ainda em meus contextos, nas minhas memórias, nas minhas experiências, nos meus sentidos, nas minhas mobilidades, em novos arranjos entre saberes, arranjos sociais e configurações sociais que me identificam para, nesse ato de conhecimento, continuar promovendo a autotranscendência, como nos lembra Sócrates. No caminho das renúncias e purificações, acompanhado de uma prática reflexiva, permanente das minhas ações, das minhas atitudes, para me tornar sempre possibilidade de me descobrir, de me autorizar todos os dias. A vida, em sua dinâmica, é dinâmica. A vida, arte que vamos aperfeiçoando na arte da vida, esteira na qual encontramos nossa potencialidade formadora. Biografarmos-nos tendo como ponto de partida o viver a vida com e no mundo, comigo e com os outros. As dimensões subjetivas da subjetividade e da intersubjetividade permitem o autoconhecimento. Ouvir a voz dos caminhos construtores e diante dos quais dialogamos no interior de cada um no presente. E ontem, quando foi, que sempre será. Criamos, fazemos o percurso de retorno do que criamos e recriamos. Os processos formativos levam a questão do ser humano como central, como sujeito e como objeto do processo de transcendência, como diz Sócrates. Escrever o mundo a partir dos modos de viver, de narrar, de guardar, em diálogos cruzados entre saberes, na região de fronteira, onde os sujeitos se tocam, modos de produção da vida para aprender novos contornos e configurações na arquitetura da cartografia, da partilha, das reflexões e da aproximação. Antônio Avelino aglutinou e continuará aglutinando, como todos os estudantes com deficiência que nós acolhemos, aglutina essa inventividade e nos construímos como produtores de nossas histórias de vida. Contar a minha história é contar a história do outro, no nós somos. Viver a minha história na sua vida, dando-lhe um modo que lhe corresponde e a revela. Muito obrigada por todo o aprendizado que Antônio Avelino de Araújo nos permitiu desde o dia que ele chegou lá para ser periciado na junta multiprofissional. Muito obrigada a todos e a todas. Ontem foi um dia intenso, mais intenso do que todos os dias, mas agradecemos a Deus todos os dias por isso. Nesse momento, eu quero apresentar o nosso amado amigo Fernando Gaburri, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia, especialista pela UERN, mestre pela PUC de São Paulo e doutor pela USP, autor da coleção Direito Civil para a Sala de Aula da editora Juruá, diretor da região Nordeste da ANPID, segundo vice-presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência do IBDFAM. Professor Fernando Gaburri trará para nós hoje uma reflexão que nós fazemos cotidianamente com o tema Inclusão no Ensino Superior entre Saberes em diálogo com a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Muito obrigada. Vou agradecer sempre, professor Dr. Fernando Gaburri, todos os dias da minha vida, pelos aprendizados que o professor traz para a gente cotidianamente. Professor, amigo e colega da UERN. E agora, nesse momento, eu quero me audiodescrever também, Fernando Gaburri. Eu sou uma mulher de 1,45 m, a minha cor é parda, eu estou utilizando máscara azul, porque eu estou aqui
na DAI, uso óculos, estou vestida com a blusa também azul, que é a cor que eu mais amo, é a cor azul, e com um casaquinho preto. Estou aqui na sala, numa das salas da DAI, e o fundo da sala, por trás, tem uma parede de cor branca, com a outra do lado de cor cinza. Muito obrigada, muito obrigada. Passo a palavra ao professor Dr. Fernando Gabur. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, professora Ana Lúcia Oliveira Aguiar. Bom dia, professora Fernanda Abreu. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite de estar com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, com a DAIN, para falarmos sobre a Lei Brasileira de Inclusão, falarmos sobre acessibilidade na educação e falarmos sobre a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior entre saberes com a Lei Brasileira de Inclusão. Eu também vou me autodescrever. Eu sou pessoa de pele morena clara. Meus cabelos até a última atualização eram pretos. Pode ser que já esteja aqui um fio ou outro já prateado, como dizia Luiz Gonzaga. Estou vestindo um terno marrom e combinando com as professoras Ana Lúcia e Fernanda Abreu, estou com a camisa azul e uma gravata de cor marrom com listras diagonais em azuis mais claro e mais escuro. Bom, antes de tudo, eu gostaria de me solidarizar à família do nosso querido aluno e eterno Antônio Darley Avelino de Araújo, dizer que nós sabemos que o Pai nos chama na hora que precisamos ir, nem sempre nós conseguimos entender isso e aceitar isso imediatamente, mas desejo toda a força para os amigos, para a família e para todos aqueles que nutriam sentimento de amizade pelo nosso querido e eterno Antônio Darley Avelino de Araújo. E nessa toada, eu gostaria de introduzir o nosso tema dizendo que os saberes da academia precisam dialogar com os saberes da Lei Brasileira de Inclusão. Então, nesta palestra, que pretendo não seja longa, abordaremos a Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência, o ensino superior e a responsabilidade de docentes, técnicos e estudantes com a inclusão no ensino superior. Isso porque acreditamos que o professor a utilização de tecnologias assistivas, o corpo técnico deve ser capacitado para receber o aluno com deficiência e o próprio aluno com deficiência deve estar apto a também se incluir no seu ambiente de educação, mostrando para o ambiente de educação, não só cobrando, mas mostrando o que é necessário, como a inclusão pode ser feita, qual é a melhor maneira para que ele possa participar em situação de igualdade com os demais alunos. Nós vamos organizar essa palestra em 3 pequenos tópicos. No primeiro deles, eu vou falar sobre breves considerações sobre a passagem do modelo médico ao modelo social da pessoa com deficiência. O segundo, vou falar sobre educação inclusiva como direito fundamental na Constituição Federal de 1988. E, por fim, eu vou falar sobre o estudante com deficiência e a função libertadora da educação na visão do nosso eterno Paulo Freire. São 3 tópicos que pretendo abordar de maneira rápida, não será uma palestra longa e haverá oportunidade para as considerações, para as perguntas, para, eventualmente, alguns debates. Então, breves considerações a respeito da passagem do modelo médico para o modelo social da pessoa com deficiência. Começo dizendo que a Declaração Universal dos Homens, dos Direitos Humanos, diz iguais em direitos. Mas sabemos
que nem sempre isso funcionou dessa onde predominavam atividades artesanais de caça, de pesca, permitida a eliminação de pessoas com deficiência, porque elas não teriam aptidão para essas atividades. Tem uma passagem de Aristóteles, no livro Ética a Nicômaco, que diz: sobre os destinos das crianças recém-nascidas, deveria haver uma lei que decida os que serão expostos e os que serão criados. Não seja permitido criar nenhuma que nasça mutilado, isto é, sem algum de seus membros. Então vejam como isso era natural na antiguidade. Séfora travou aqui. Bem, bom dia, pessoal, mais uma vez. A gente teve alguns pequenos problemas técnicos com a nossa internet, na verdade, com a internet do professor Fernando Gabor. Então, ele teve um problema temporário. Vamos aguardar um pouquinho, chamar a professora Ana aqui para conversar um pouco com a gente, enquanto o professor Fernando Gabor retorna à sala. A professora Ana, me escuta? Sim, Fernanda Abreu. Vamos aguardar um pouco o professor Fernando Gaburri, mas nós podemos conversar um pouco, sim. E o estudo e a prática da Lei Brasileira de Inclusão deve ser feito de forma cotidiana. Todos e todas nós precisamos ter o conhecimento da legislação brasileira voltado para as pessoas com deficiência, em específico, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi sancionado em julho de 2015, entrou em vigor em janeiro de 2016, e que é um documento fantástico para colocarmos em... Uma norma recente, não? O quê, Fernanda? Uma norma bastante recente. A senhora me escuta? Escuto. É um documento de 2015, é um documento recente, mas a legislação que vai fortalecer a escrita desse documento, inclusive a Lei Brasileira de Inclusão, ela se fundamenta em documentos anteriores, vem desde o ano 2000 a luta, né? E toda essa dimensão da inclusão de forma geral, do ponto de vista da acessibilidade para a efetivação de direitos. E a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, ela, sim, vai ser um documento internacional que o Brasil vai ser país signatário àquela época, 2006, 2008. 2009 veio o decreto que confirma esse documento legal internacional no Brasil, e aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Inclusive, nós temos um estatuto. Inclusive, Isso. uma coisa muito Nós importante temos é que é uma das poucas normas que, no nosso sistema, foi recebido como emenda constitucional, então tem valor de norma constitucional, de norma superior constitucional no nosso sistema. Mas eu queria lhe a perguntar lei é o uma coisa. estatuto. Só um pouquinho, Fernanda, deixa eu só fechar o raciocínio. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
ele vem com essa robustez, com esse estatuto, né, de normatização, esse estatuto como documento legal, e o importante é que nós frisemos e nos concentremos na responsabilidade de toda a sociedade no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão é clara, já está pacificado, né? Como diz na nomenclatura jurídica, já está pacificado que ela traz aí, prescreve na realidade a responsabilidade de toda a sociedade, da família, das comunidades, da escola / universidade, sobre a pessoa com deficiência e no que diz respeito, por exemplo, nessa implicação. Então, a lei diz que é importante que nós tenhamos todo esse discernimento, porque a pessoa com deficiência, ela está numa situação de deficiência. E quando a gente fala na questão da situação, está em situação de deficiência, nós nos incluímos totalmente, porque as barreiras atitudinais, procedimentais, conceituais, físicas, elas são produzidas, socialmente produzidas, e nós somos responsáveis pela eliminação dessas barreiras. Nós, todos os cidadãos e cidadãs, porque, na realidade, há sempre uma tendência de dizer, fala com fulano que é da inclusão, chama tal direção que é da inclusão, ou tal professor, não. Nós temos que ter essa linguagem da inclusão no nosso cotidiano. E um outro ponto fundamental que vem resguardar a efetivação de direitos, o lugar da pessoa com deficiência reservado e ali guardado para que esse direito que é específico, não é, da pessoa com deficiência pela Lei Brasileira de Inclusão, através da avaliação biopsicossocial. Fernando Gaburri iniciava a fala trazendo primeiro a visão biomédica que viu o sujeito apenas como um corpo sem o contexto, sem o psicológico, sem a contextualização histórica, cultural e etc. Era a visão exatamente biomédica. Então, essa visão biomédica só via a funcionalidade do corpo, ou seja, a pessoa com deficiência estava reduzida a um corpo apenas, e não é isso, nós não somos só um corpo inerte, nós somos um corpo que está num contexto, um corpo que se dinamiza, um corpo que se movimenta, um corpo que tem toda uma dimensão cultural, uma dimensão histórica, uma dimensão social, uma dimensão antropológica, uma dimensão psicológica. Por isso que foi outro ganho muito importante da Lei Brasileira de Inclusão, quando traz a avaliação a partir de uma junta multiprofissional, de uma equipe biopsicossocial. E essa, Fernanda Abreu, e as demais que aqui estão, essa condição é fundamental. E a UERN, nós temos uma junta multiprofissional exatamente respondendo até antes da Lei Brasileira de Inclusão, que a junta multiprofissional da UERN, nós organizamos, e ela foi construída a partir de 2014, e a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. Então, nós somos universidade protagonista nessa perícia biopsicossocial. E a lei brasileira vem para dizer, está prescrito, é dever. Então, quando nós pensamos exatamente em falar sobre esses entrelugares do diálogo entre a lei, a universidade e o ensino superior, é exatamente para trazer essa discussão e que nessa linguagem entre saberes, nessa linguagem aí entre esses saberes, nesses lugares de saberes, estamos nós com a nossa responsabilidade, aqui no caso da universidade, como professores, como técnicos, como estudantes, para assumir exatamente essa atenção às adequações e à quebra de barreiras, não só do ponto de vista de procedimentos, de conceito, físicas, arquitetônicas, de mobiliário, mas, sobretudo,
atitudinal e entendermos que a pessoa com deficiência, a primeira coisa que temos que, a primeira dimensão é a pessoa. Eu sou Ana Lúcia, você é Fernanda Abreu, Fernando Gaburri, Antônio, Manuel, Cristina. Nós somos, primeiro, a pessoa que entra em sala de aula, sobre a qual temos uma condição que precisamos fazer todo um trabalho relacionado a isso. Você ia falar, Fernanda Abreu, depois eu continuo enquanto Fernando Gaburri, vamos ver se resolve, não é? Que ele vai trazer uma discussão bastante interessante. Vamos esperar mais um tempo. É muito importante que... Está me ouvindo bem, Fernanda Abreu? Está me ouvindo? Escuto, professora. A senhora me escuta? Ouvindo bem? Vamos esperar mais um pouco, vamos conversar mais um pouco enquanto a gente aguarda se há a possibilidade do professor Fernando Gaburri retornar. Eu queria fazer uma contextualização. Era para lhe perguntar uma coisa, professora. Eu acho que é muito relevante a gente levantar essa questão aqui, porque nós estamos agora na nossa semana de planejamento, né? Esse é o segundo evento transmitido pela UERN Oficial e que tematiza os entrelugares da educação, a ressignificação do saber fazer universitário nessa contemporaneidade. Eu acho que nos elementos mais importantes das ressignificações dos nossos espaços e dos nossos tempos reside nessa reflexão sobre a inclusão no ensino superior. E nós falamos agora para uma comunidade que está se planejando para iniciar suas aulas na semana que vem. De um ponto de vista concreto, eu acho que seria muito importante, acho que a senhora realmente tem condições de colaborar conosco nisso, que a gente possa dizer para essa comunidade, quando a gente entra em sala de aula, né, a que nós devemos estar mais atentos para fazer cumprir a inclusão prevista na lei, prevista na nossa Constituição, porque eu dizia exatamente, eu acho que é muito relevante a gente rememorar, que o Estatuto, do qual nós estamos falando aqui, ele é uma norma constitucional, né? Ele foi recebido com autoridade de norma constitucional, então tem uma relevância, né, uma importância bem mais significativa no âmbito do nosso ordenamento jurídico. Mas os direitos, eles estão escritos em textos, né, professora? Eles estão escritos em texto, e muitas vezes a gente encontra dificuldades para transpor esses textos para a realidade. Então, eu gostaria que a gente pudesse pensar aqui, pudesse dizer para essa nossa comunidade, né, para os nossos docentes, para os nossos discentes, o que nós podemos, nesse dia a dia da vida acadêmica, das nossas existências acadêmicas, né, algumas dicas, de como fazer para retirar essa norma do papel, né, para fazer com que ela tenha mais concretude, mais eficiência, mais efetividade, que é isso que nós objetivamos todos nós, né? Ok, Fernanda Abreu, você pode perguntar se a comunidade que está aqui está ouvindo bem, por favor, para mim, para que eu saiba se eles estão ouvindo bem, se o som está chegando bem para eles também. Pessoal, vocês podem, por gentileza, nos responder no chat, se vocês escutam bem, a mim e a professora Ana Lúcia. Pronto, o Wellington está dizendo que sim, né? E ok. Então, eu estou vendo nos comentários, sim, estão ouvindo bem. Ótimo, que coisa boa. Fernando Gaburri, eu estou tentando ligar para ele, mas eu tenho certeza absoluta que ele já está buscando outro lugar, viu, para ir, pela responsabilidade dele. Bem, Fernanda Abreu, essa sua questão é fundamental, é o que nós temos trabalhado durante esses 8 anos e 9 meses aqui na diretoria com a equipe multiprofissional. O que é isso? O que é que precisamos? Não é? Você diz o que é que precisamos todos os semestres, todos os dias, de forma sistemática. Precisamos acolhimento e escuta. Nós temos um documento, que é o relatório da ONU, um relatório internacional, de Jacques Delors, que ele vai falar sobre um tesouro a descobrir.
Esse livro e esse relatório, eles vão ser, tanto o livro quanto o relatório, contemporâneos sempre, porque lá no capítulo, é um documento de quase 900 páginas, laudas. Lá no capítulo da educação, ele diz que há 4 movimentos, 4 pilares, 4 dimensões que todos nós precisamos praticar no cotidiano. Primeiro, nesse acolhimento todo que eu falei, nessa escuta, mas não é qualquer escuta, é uma escuta sensível para todos e todas, mas estamos falando aqui das pessoas com deficiência, dos estudantes, dos técnicos da UERN, dos docentes com deficiência, porque o mote hoje aqui é a Lei Brasileira de Inclusão e como podemos dialogar entre a lei, nesses entrelugares dos saberes, nesses entrelugares desses entre-saberes e onde eles se tocam, onde eles fazem conexão. Então, voltando, o livro Tesouro a Descobrir, a partir do relatório da ONU, internacional, esse relatório, ele traz que nós precisamos, primeiro, isso é para a educação, capítulo da educação, aprender a aprender. Muitas vezes nós não sabemos aprender, nem como vamos aprender, nem com quem aprender. Muitas vezes nós separamos algumas pessoas para aprender com algumas e outras não. Como se disséssemos, essa pessoa aqui não vai me trazer aprendizado. Mas o relatório diz, precisamos aprender a aprender. E nesse movimento do aprender a aprender, eu complemento. Aprender a aprender, aprender a desaprender para aprender de novo. Esse é o primeiro pilar, com esse meu complemento. Por que aprender a desaprender? Porque muitas vezes nós estamos com aprendizados cristalizados, solidificados, naquele conforto ali, e não nos colocamos para a transição, para essa mudança, como diz aqui em Libras. Aprender a aprender. Aprender a conhecer. Eu preciso aprender a conhecer a pessoa com deficiência para aprender a aprender e a fazer todo um giro de mudança atitudinal, conceitual, procedimental. Terceiro, aprender a conhecer para conviver. Eu preciso conhecer para dar o giro da convivência. E nesse processo todo de aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a conviver, nós vamos nos transformando e aprendermos, então, a ser. É o último dos 4, fechando toda essa dinâmica de aprender, 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 para sermos. Como você falou ontem, porque eu fui assistir ontem à noite, quando eu cheguei, quase 2 horas da madrugada eu estava ainda da palestra de ontem, porque eu não pude estar presente, porque eu estava noutra atividade. E aí, quando você disse, né, esse reconectar está carregado, recheado dessa necessidade de disposição para as possibilidades de aprender com o outro. Aprender com o outro para sermos também com o outro, o Ubuntu, que você trouxe ontem, não é? Que é aquele eu sou porque nós somos. Eu não sou porque eu sou sozinha, não. Eu sou porque nós somos. Então, esse aprender a aprender leva esse Ubuntu, essa alteridade, necessita não só ficar nas palavras, mas precisamos, sim, essa aproximação, esse conhecimento, essa convivência, exatamente para sermos outros sujeitos do ser, esse construto do ser que vai erguer pessoas, e erguendo pessoas está nos erguendo também. Nós temos que ter esse entendimento. Então, na sala de aula, nos corredores, em qualquer espaço de sociabilidade, aqui no campus central e fora do campus central, nós precisamos estar dispostos
aprender a desaprender aquilo que não faz bem, que não está erguendo, que não está trazendo toda essa luta para a inclusão, para a efetivação de direitos. E aí eu tenho que me aproximar, conviver, conhecer para sermos juntos. Então, na DAI, nós sempre, a primeira lição, no sentido de, a primeira fala nossa, quando vem as pessoas, nós temos as reuniões com alunos, com docentes, com técnicos, é exatamente essa: escute sensivelmente o estudante com deficiência. Claro que nós temos que escutar sensivelmente todos os estudantes, mas eu estou colocando aqui o mote de hoje, a dimensão da discussão hoje, que é as pessoas com deficiência, estudantes, técnicos, docentes. E aí não é ficar só aí, não, Fernanda Abreu. Sua pergunta foi pertinente, porque dá uma palestra, 2, 3. Além disso, desse movimento, é buscar ações práticas. Eu preciso buscar ações para praticarmos. Nós somos uma universidade socialmente referenciada, inclusive includente, no processo de construção dessa inclusão, porque nada é pronto e acabado. Nós temos lacunas, nós temos necessidades de fazer modificações, de buscarmos atualização histórica. Nós temos que reconhecer a nossa fragilidade. Todo ser humano, toda instituição precisa reconhecer qual é o ponto que está frágil, qual é a lacuna, para podermos buscar em ações includentes, porque pode ser inclusive excludente, a gente tem que buscar inclusivo em ações includentes. E uma delas é o que a nossa universidade, junto com toda a comunidade, que é uma construção coletiva, busca a questão das resoluções, as leis internas, a legislação interna, o apoio, a diretoria, uma equipe multiprofissional que está aí cotidianamente, manhã, tarde e noite, acolhendo professores, ouvindo, para você ver, Fernanda Abreu e demais que aqui estão, é tão maravilhoso, é tão apaixonante, quando um colega chega e diz assim, como nós recebemos cotidianamente, me diga como é que eu posso verificar esse conteúdo para adequar para uma pessoa que tem uma deficiência legal, cegueira legal, ou um aluno que tem uma deficiência auditiva, ou um aluno com tetraplegia, ou um aluno com qualquer deficiência física, mental, intelectual, sensorial. Isso é maravilhoso, e nós tivemos aqui no início desse semestre, aliás, quando terminamos o semestre, ao terminar o semestre, nós tivemos aqui várias perguntas sobre isso, professores que vêm, chegam ansiosos, eu quero fazer direito, eu quero fazer, de fato, que eu atinja essa adequação, porque eu sei que existem algumas limitações, como todos nós temos, mas para essa limitação eu preciso saber como é que eu faço a adequação. Quantos livros? Será que é muito conteúdo que eu vou medir, que eu vou avaliar? Muito conteúdo, muitos livros, eu vou medir, a avaliação não é medição. Então, professora, nossos colegas, né, que vêm aqui nos dão a oportunidade de dizer, né, que é preciso olhar cada um na sua condição da especificidade, porque a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a nossa norma maior, ela diz que, e nos orienta, e nos protege. Nos protege. Como? Vou fazer isso, está aqui, a lei vai me respaldar. Porque, às vezes, nós recebemos alguns colegas dizendo, como é que eu vou fazer se eu tenho que fazer prova escrita? A legislação da UERN diz que eu tenho que fazer 3 provas escritas. Ali é uma norma geral. Para eu ter esse conjunto aí, para ter uma nota, que nós trabalhamos ainda com nota, não é com conceito, mas nota, eu posso criar metodologias ativas para chegar lá. Ali é uma orientação, mas existe lei maior, que é a legislação brasileira, que diz adeque, traga metodologias, e aí nós não podemos trazer metodologias ativas e avaliar com uma medição, com um instrumento que vou medir se o aluno vai ser 5, 6, 7, 8 ou 9. Não. Então, nós orientamos aqui que traga metodologias, use todas as habilidades
que o estudante pode lhe ofertar, pode lhe mostrar. E nós aqui na DAI trabalhamos com a equipe multiprofissional, que emite pareceres. Esses pareceres são pareceres específicos para cada estudante, de acordo com a deficiência que a condição que ele nos traz, e que nós já sabemos que temos um mapa, né, de todos os estudantes, e aí nós vamos trabalhar aquela especificidade individual para depois levá-lo para o coletivo, nesse parecer individual, para que o professor possa, em sala de aula, o técnico, a assessoria da secretaria, possa, então, verificar como é que chega a essa condição. Porque é importante que nós saibamos, e nós vamos dizer sempre, né? Uma pessoa cega não é a mesma pessoa cega igual a outra. Cada pessoa, na mesma condição da deficiência, são pessoas diferentes, têm condições diferentes. Então, a equipe multiprofissional da DAIM trabalha com essa condição da especificidade para levar para o coletivo. A Lei Brasileira de Inclusão diz que nós precisamos fazer essa pauta individual, que é o nosso acompanhamento individual, e levar para o coletivo, para que seja feita, de fato, a inclusão. Então, essa orientação. E os pareceres, eles são fundamentais, que os professores cheguem ao departamento, perguntem, o estudante tem o parecer, leiam o parecer, porque o parecer vai do profissional da psicologia educacional, vai da assistente social, vai da pedagoga, da psicopedagoga. Nós fazemos um trabalho coletivo, nós aqui trabalhamos estudos de caso. E, voltando à sua pergunta, cada professor precisa, a secretaria também, mas vamos falar agora da nossa questão do desenho didático. Conversar com o estudante para saber qual a melhor forma, como é que você pode acessar esse conteúdo, porque cada um é um. Então, é isso, professora Fernanda Abreu, e colocar em prática. A UERN, ela tem avançado, e é como eu disse no início, nós temos lacunas, nós temos, e vamos ter sempre, porque é importante que tenhamos, porque são as lacunas que nos levam para a pesquisa, que nos levam para os estudos e que nos levam para outras possibilidades, como a própria Convenção Internacional. Até a Convenção Internacional em 2006, o que é que havia? A gente considerava a pessoa portadora da deficiência. A Convenção já traz outra norma, outra nomenclatura, outra nomeação. Por quê? Porque pesquisas foram feitas, a aproximação às pessoas com deficiência, porque nada sobre a pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. Nenhum projeto da universidade, nenhum edital da universidade, nenhum projeto de ensino, de pesquisa, de extensão. Nós estamos aqui na DAIM para fazermos todo um procedimento de orientação. Então, a inclusão includente que eu defendo, e a universidade é uma universidade que está em todo esse processo de inclusão includente, socialmente referenciada, entendendo suas lacunas, buscando o que é preciso, não guardando, né, mas buscando essa possibilidade de fazer essa busca, essa superação, e a partir disso aí, né, com os professores, com os técnicos, com a equipe docente, discente, com os estudantes, as estudantes, com a equipe gestora da UERN. E a UERN, hoje, está num patamar conhecido local, regional, nacional e internacional. Falo já sobre isso aí, para trazer a experiência dos países da América Latina. Então, nós somos uma universidade... nós estamos nos construindo, Paulo Freire, universidade socialmente referenciada, inclusive includente. E esse processo é responsabilidade de todos nós, de todos nós. Vamos ter lacunas? Vamos. Vai faltar como profissional? Vai. Não é? Por exemplo, estamos sem tradução e interpretação durante a semana por outras demandas, por outras situações, mas a responsabilidade sobre a inclusão é de cada um, cada uma, e todos os estudantes, as estudantes que não conseguem acessar, nós estamos aqui para fazer todo esse procedimento.
Então, depois eu falo, Fernando Abreu, sobre essa, porque Fernando Gaburri já está aqui e vamos dar continuidade sobre o tema que ele vai trazer, estar aqui conosco no dia de hoje. Muito obrigada, professora Ana Lúcia. Eu vou passar a palavra para o professor Fernando Gaburri. Queria só dizer ao professor Fernando que, talvez ele não recorde, ele já deve ter feito isso várias vezes, ele esteve na banca que fez a avaliação, né, de minha admissão no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E uma das preocupações que a gente teve, né, vários concorrentes à época tiveram, foi exatamente com a questão da acessibilidade, né, de como levar o conteúdo para ele. Aquela experiência nos tornou muito mais aptos, né, a aprender sobre como concretamente tornar reais esses direitos que estão previstos na norma. Foi uma experiência ímpar, eu nunca esqueci. Então, vou passar a palavra para o professor Fernando, dizendo mais uma vez que o está aqui. Fernanda, só um minuto. Professor Fernando Gaburri, estamos com nossos hermanos chilenos aqui também, viu? Estamos com nossos colegas do Chile, eu divulguei, né, para a América Latina. Eu vou falar depois sobre essa dimensão aí das políticas de internacionalização. Mas agora o nome é Fernando Gaburri. É com o senhor, professor. Obrigada. Obrigado. Professora, a minha conexão caiu e eu não vi exatamente onde eu parei, mas se pudessem me recordar para eu, sim, pelo menos, Fernando, sintetizar. Sim. Fernanda, peça Cefra pode me deixar aqui na tela, tá bom? Porque eu posso ir assessorando, o que a gente tinha combinado não deixar, mas aí eu penso que nesse momento seria interessante. Fernando Gaburri, você ficou exatamente na questão da visão biomédica. Estava exatamente ali. Nesse momento que você estava ausente, nós trabalhamos, fizemos várias colocações aqui também sobre o tema de hoje, tá certo? Mas você ficou na visão biomédica. Eu falei sobre o Corcunda de Notre Dame, falei sobre Clarice Lispector. Não, ainda não. Você só citou que começamos com a visão biomédica, aí houve a quebra do sistema aqui. Viu? Pronto. Bom, o que eu vou, então, complementar é o seguinte. A gente teve no ordenamento jurídico brasileiro, mais ou menos no século XIX, a institucionalização da educação. Foram criados institutos como o Instituto Imperial de Cegos, hoje chamado Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Surdos, hoje chamado INES, e o Hospital Psiquiátrico da Bahia, hoje chamado Hospital Juliano Moreira, em que as pessoas com as respectivas deficiências visual, auditiva e intelectual eram institucionalizadas nesses locais, de modo que elas não estavam participando da sociedade. Elas estudavam ali, mas elas não tinham direito de ir estudando junto com as outras pessoas na educação inclusiva. E aí eu trouxe aqui uma passagem do Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, que dizia a situação de uma pessoa que não era incluída na sociedade justamente pela sua situação diferente. Quasímodo tinha uma verruga sobre o olho, a cabeça enterrada nos ombros, a coluna vertebral arqueada e as pernas torcidas. Fora depositado aos 4 anos de idade em um altar de madeira na igreja de Notre Dame, após a missa de Páscoa de 1457. Era uma pessoa que, pelos seus aspectos, fora ali colocada. Na nossa literatura, nós temos uma passagem do livro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que diz o seguinte: Macabeia era uma moça feia, de ombros curvos como uma cerzideira, de corpo cariado, um acaso, um feto jogado em uma lata de lixo embrulhado em um jornal. Então, isso demonstra que essas pessoas, por serem diferentes das demais, não se incluíam na sociedade.
tem uma passagem de uma portaria, portaria 13, de 1 de fevereiro de 1938, do Ministério da Educação, que proibia aos alunos que não pudessem se matricular de maneira permanente na disciplina de educação física, que eles cursassem o ensino secundário, porque o esporte preparava o jovem para a guerra, para a resistência e para a luta. Então, se a pessoa não pudesse ser matriculada no curso de educação física, na matéria de educação física, ela não poderia cursar o ensino secundário, antes chamado de ensino secundário, o ensino fundamental e médio, justamente porque ela não poderia servir ao Estado. Isso em 1938. Então, vejam, nem sempre as pessoas foram ou são iguais em direitos e deveres, como diz a Convenção dos Direitos Humanos da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas. Bom, a segunda parte da minha fala é a educação inclusiva na Constituição de 88. A Constituição, em seu artigo 208, diz que a educação é um direito de todos, um dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. O artigo 208 diz que a educação, o dever do Estado com a educação, será feito preferencialmente, não obrigatoriamente, na rede regular de ensino. Mas aqui eu gostaria de chamar a atenção para o que diz a Convenção da ONU, que também tem status de Constituição, ou seja, tecnicamente ela integra o bloco de constitucionalidade. O artigo 24, parágrafo 1º da Convenção da ONU, diz que a educação inclusiva é uma obrigação de todos os estados signatários da Convenção. Então, de modo que a Constituição, que previa que a educação da pessoa com deficiência seria preferencialmente na rede regular de ensino, passou a prever, a partir da Convenção da ONU, que essa educação será necessariamente na rede regular de ensino. E isso é muito importante para a tarefa de inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, em seu artigo 27, diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, e um aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo de desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizado. Então, vejam, a educação inclusiva deve ser um direito exercido segundo as características, interesses e necessidades da pessoa com deficiência. Ela vai escolher o tipo de curso que ela quer e, no decorrer deste curso, as suas características, como a deficiência é uma característica da pessoa, deverão ser respeitadas. Nós vamos falar já sobre isso. O artigo 30 da Lei Brasileira de Inclusão assegura alguns direitos, algumas medidas para a inclusão da pessoa com deficiência na educação. Eu vou citar aqui 3 itens apenas. Inciso 3º, disponibilização de formas em formatos acessíveis para o atendimento das necessidades específicas do candidato com deficiência. Ou seja, o formato de prova a ser escolhido será escolhido pelo candidato com deficiência. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tive com um aluno com deficiência visual, um aluno cego, na UERN. Ele me disse, professor, no dia da prova eu quero fazer a prova com ledor. Então, foi uma escolha dele. Eu não impus a forma como ele ia fazer a prova. Se fosse eu iria dizer, eu queria fazer a prova no computador com leitor de telas. Mas o meu meio, o meu modo de fazer as avaliações não necessariamente será o mesmo do outro que também tem uma deficiência semelhante à minha. O importante é que essa escolha cabe ao aluno e não pode ser uma imposição do professor. Disponibilização de recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo aluno com deficiência. Mais uma vez, reforçando que é ele quem escolherá o meio de acessibilidade, a tecnologia assistiva que melhor lhe atenda
não pode ser imposta pelo professor. Dilação de tempo conforme demanda apresentada pelo candidato, tanto na realização de exame para seleção, quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Então, na educação inclusiva, a pessoa com deficiência deve estar preparada para se integrar naquele grupo e vice-versa, pois a educação não é simplesmente matricular o aluno em uma sala de aula, mas verificar suas singularidades, formações e tensões daquele grupo. Consiste também em investigar os papéis que cada um deve assumir nas relações com o outro. Então, receber o aluno com deficiência é entender que naquele ambiente tem o aluno com deficiência, tem os alunos sem deficiência e tem o professor. E que haverá, necessária e naturalmente, uma tensão de interesses entre eles. E nesta tensão de interesses, deverá ser feita uma composição para que todos sejam atendidos na melhor medida possível. O aluno com deficiência não pode querer que a sala de aula gire ao seu redor. Mas ele também pode querer, ele deve querer, que tenha as condições necessárias, mínimas e suficientes para que ele possa ter uma educação com a mesma qualidade que os demais alunos sem deficiência. E preparar a sala para o aluno com deficiência e preparar a sala para o aluno deve ser a concretização da inclusão, entendida como um processo de mão dupla. Ao contrário do que possa parecer, a educação inclusiva não é apenas um direito dos alunos com deficiência, mas também é um direito dos alunos que não têm deficiência, ou seja, é um direito de todos que precisam conviver com as diferenças e assim se desenvolver como seres humanos e como cidadãos conscientes. Incluir não é um favor, mas é uma troca em que todos ganham, pois a convivência com a diferença é um direito que deve ser garantido aos pequenos cidadãos, às crianças, que juntos construirão uma sociedade diferente. Então, lidar com as diferenças no processo de educação não é simplesmente uma tarefa, uma questão de aprendizagem, ou seja, da visão do aluno, mas também uma questão de ensinagem, de modo que o professor também deve adequar a sua técnica de ensino, estar aberto, ainda que ele não saiba, ele deve estar aberto a adequar as suas técnicas de ensino às necessidades do aluno com deficiência. E eu gostaria de trazer aqui, rapidamente, o voto do ministro Teori Zavascki, falecido ministro do Supremo Tribunal Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade, em que as instituições particulares de ensino discutiam na justiça aquela vedação que tem na Lei Brasileira de Inclusão de impossibilidade de vedação de cobrança de taxas extras para a matrícula de alunos com deficiência. E aí, a seguinte passagem do ministro: uma escola que se preocupa, além da questão econômica, em preparar os alunos para a vida, deve, na verdade, encarar a presença de alunos com deficiência como uma especial oportunidade de apresentar a todas, principalmente as que não têm deficiência, uma lição fundamental de humanidade, um modo de convivência sem exclusões, sem discriminações, num ambiente de fraternidade. E a ministra Rosa Weber, também nessa mesma toada, destacou o seguinte: não tivemos a oportunidade de participar da construção diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, em que valorizada a diversidade, em que as diferenças sejam vistas como inerentes a todos os seres humanos. Isso porque, na época dela, assim como na minha época de ensino fundamental, era rara a existência de alunos com deficiência convivendo com alunos sem deficiência. E aí, eu já passo para a última parte da minha fala, que é o estudante com deficiência e a função libertadora da educação, segundo o professor Paulo Freire. Quando se diz que a educação é a afirmação da liberdade, reconhece-se a existência de uma opressão e a luta pela libertação. De modo geral, quando o oprimido legitimamente se levanta contra o opressor, em quem identifica a opressão, é a ele que se chama de violento, de bárbaro, de desumano e de frio. Ou seja, o aluno oprimido muitas vezes
acaba sendo taxado como o violento, o opressor, o frio. Isso porque o aluno oprimido certamente reclamará, certamente reivindicará coisas que outras pessoas não reivindicarão. Por exemplo, um pequeno degrau que pode ser subido, que pode ser acessado por qualquer pessoa que anda, mas que não pode ser acessado por uma pessoa que utiliza uma cadeira de rodas ou que utiliza uma muleta. Um interruptor de energia elétrica, de luz, que esteja a 1,80 m do piso, pode ser acessado por uma pessoa de estatura mediana, mas não pode ser acessado, por exemplo, por uma pessoa que tem 1 metro, 1,10 m de altura. Então, quando essas pessoas reclamam, reivindicam essas questões de acessibilidade, muitas vezes elas são taxadas de revolucionários, de amotinadores, de reivindicadores, e não são bem compreendidas. A opressão pode, inclusive, causar aquilo que Paulo Freire chama de autodesvalia, que é uma introjeção que os indivíduos fazem da visão que deles têm os opressores. De tanto ouvirem que são incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são inferiores, indolentes, que não produzem, terminam por se convencer, entre aspas, da sua incapacidade. E a libertação, a educação libertadora, para além da educação bancária, é um ato cognoscente. O que é a educação bancária? A educação bancária, o que a gente faz no banco? Pelo menos quando as coisas estavam um pouco melhor. Depositava. Hoje a gente mais tira do que deposita, mas a gente depositava. Então, a educação bancária é aquela que o professor chega na sala de aula e deposita no aluno aquilo que ele acha que é o certo. Ao passo que a educação problematizadora é aquela em que alunos e professores podem discutir a metodologia e a melhor forma de transmissão do conhecimento. Desta maneira, a educação bancária serve à dominação, ao passo que a educação problematizadora serve à libertação. Então, vamos imaginar situações como o professor que tem um aluno com deficiência visual na sala de aula e que utiliza slides sem dizer o que está nos slides. Simplesmente ele aponta para o slide e diz: aquela situação A resolve-se da maneira tal, aquela situação B resolve-se da maneira tal. E aí o aluno que não tem a visão não consegue acompanhar a explicação. A realização de atividades em pavimento superior sem acesso para as pessoas com deficiência física. O professor opressor que quer escolher como os alunos com deficiência farão as atividades. São situações que caracterizam a educação opressora. E eu gostaria, já perto de concluir, falar sobre duas experiências que eu tive na minha educação do ensino fundamental, em que não era normal, não era comum haver pessoas com deficiência. Eu talvez fosse o único, numa escola de primeira a quinta série, o único aluno de primeira a quarta série, se não me engano, com deficiência nessa escola. E aí, na minha época, as provas eram rodadas num aparelho chamado mimeógrafo. Ou seja, era um aparelho movido a manivela e que o professor colocava lá a prova que ele escrevia, quer pela datilografia, quer manuscrita, e rodava uma manivela, estou fazendo aqui o gesto, e as provas eram reproduzidas num sistema que tinha lá um álcool, inclusive a gente fazia a prova e saía de lá quase que embriagado, porque aquele cheiro de álcool subia no nariz da gente. E naquela época eu tinha uma visão muito pequena, uma acuidade visual em torno de 5 a 10%. E aí chegou numa questão que a prova falhou, a escrita da prova lá, da reprodução falhou, eu não conseguia ler o enunciado da questão. E a minha professora disse que não poderia ler o enunciado da questão, porque aquilo era uma questão de raciocínio lógico. Então, ela não poderia ler a questão para mim. Eu deixei de responder uma questão porque não conseguia ler o enunciado. Essa mesma professora dizia, não para mim, mas para a sala, não sei como o Fernando vai fazer na quinta série, porque na quinta série ninguém vai poder ler no quadro para ele. Nessa época, eu conseguia ler o que estava no meu caderno, mas eu não alcançava o que estava escrito no quadro. Então, sempre um colega ditava o que estava no quadro para mim, e ela dizia que na quinta série isso não ocorreria e não saberia como eu faria na quinta série. A gente, às vezes, devolve uma falta de gentileza como a gentileza. E a forma que eu tenho de responder essa professora é dizer a ela que
que se ela baixar o meu currículo Lattes, ela vai ver que eu já passei da 5ª série. E agora, à guisa de conclusão, eu gostaria de ler um poema de Paulo Freire, que diz o seguinte: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E concluo eu com a seguinte frase: eu tenho esperança na educação. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Gaburri. Suas reflexões, elas vêm com intensidade, elas tocam, de fato, muito na prática, no desenho didático, chamam as metodologias a atenção, né, sobre a condição da pessoa com deficiência. E o professor Fernando Gaburri, ele primeiro coloca que entender, né, exatamente que na sala de aula existe um aluno com a especificidade da deficiência, né, com a sua condição da deficiência. Existe um aluno sem a condição da deficiência nos termos da legislação, que são 5 categorias. O professor com deficiência e o professor sem a deficiência das categorias da legislação. Então, vejam que aí é uma dimensão, né, além do conteúdo. Então, é exatamente uma relação nessa região de fronteiras entre o aluno, o conteúdo, o professor, nessas condições que nós colocamos aqui e que Fernando Gaburri traz, que é necessário exatamente, como Fernando Gaburri diz, preparar a sala para o aluno. Então, o professor conhece quais são os estudantes com deficiência daquele período, porque a DAI envia a cada semestre o quadro dos estudantes com deficiência daquele período, daquela faculdade, daquele curso, e aí o professor, diante, né, do que recebe, já vai começar a construir o seu desenho didático, preparar a sala, que Fernando Gaburri chama a atenção aqui, é esse desenho didático, são as metodologias, e a condição física da sala também, com certeza, evidente. Também, algo que é central na fala de Fernando Gaburri é que a inclusão é direito de todos. E esse direito de todos indica viver com as diferenças. Direito de todos viver com as diferenças. O outro ponto levantado é incluir não é favor, é um direito que deve ser garantido. Então, incluir o estudante com deficiência, o técnico, o docente, o técnico administrativo e o docente, é dever, não é um favor. E isso, a Lei Brasileira de Inclusão, ela, de cima a baixo, nos seus 128 capítulos, vai trazendo toda essa discussão nas suas entrelinhas, na linguagem da própria Lei Brasileira de Inclusão. E um outro aspecto, que foi a pergunta de Fernanda Abreu lá no início, como é que a gente pode fazer para incluir, para não excluir, para não sermos uma universidade inclusiva excludente, mas inclusiva includente. Fernando Gaburri traz a discussão também, exatamente de que o professor precisa, e aqui eu não digo só o professor, mas todos os sujeitos que trabalham na universidade, em qualquer espaço de vida, precisa estar aberto às necessidades do estudante, da estudante com deficiência. Estarmos abertos, de coração aberto para aprender, para trazermos novas experiências, para dialogarmos, para partilharmos, para compartilharmos. E um outro aspecto que ele traz, exatamente para como fazer
ambiente de fraternidade. Nós estamos numa sala, pelos corredores, nas áreas de sociabilidade, em qualquer campus da universidade, nós precisamos trazer cotidianamente essa dimensão da afetividade. E aí traz alguns exemplos, né? Como a gente pode ver essa questão da quebra, como os degraus. E agora nós estamos na discussão que a lei brasileira traz do desenho universal, né? O desenho universal, que todos possam conviver podendo ter essa acessibilidade igual a todo mundo, e não se degrau para um, rampa para outro, mas que tenha um desenho universal. A propósito, nós concluímos um curso recentemente de 80 horas, 2 profissionais da equipe da IN, profissionais do campus de Açu, concluímos um curso de 80 horas que foi ministrado pelos técnicos do Instituto Benjamin Constant, que está sediado no Rio de Janeiro, que é um instituto que acompanha pessoas com cegueira legal e baixa visão, e nós conseguimos, a partir desse curso que a DAIN fez, junto com professores e pessoas de Açu, colegas de Açu, 6 computadores com o Vision, com adequação para a pessoa com deficiência visual, e também com o desenho universal. Esses computadores, são 3 para cá, já estão aqui para fazer parte do conjunto de equipamentos que já temos, conquistado através de um edital, e a Açu, o campus de Açu também ficou com 3, a assinatura do convênio foi a semana passada, e a entrega dos equipamentos também a semana passada. E quem nos capacitou, formou, foram os técnicos, pessoas com cegueira legal, do IBC, do Instituto Benjamin Constant. E aí, Fernando Gaburri dá vários exemplos, por exemplo, reforçando, né, com relação a colocar as coisas no espaço. Então, um interruptor que está muito alto, como é que pode uma pessoa com deficiência ter autonomia e independência para ligar, para manusear, pegar um livro, se ele está muito alto, aquém da sua condição? Uma pessoa que utiliza cadeiras de rodas também, como é que vai chegar a essa possibilidade? E chama atenção para o que nós discutimos também em psicologia sobre o desvalor, a desvalia. Fica tão impregnado na sociedade, nas nossas práticas, que a deficiência é culpa da pessoa com deficiência, nessa perspectiva da pedagogia do oprimido, que Fernando Gaburri, toda palestra ele traz, ele é o tempo inteiro centralizando nessa empoderamento, nessa visibilidade, nessa questão da opressão, que está lá na pedagogia do oprimido. Então, ora, nós, quando praticamos a exclusão, a tendência é culpabilizar a pessoa com deficiência pela sua condição de deficiência e cria, como Fernando Gaburri traz, esse sentimento de desvalia, de desvalor, que vai introjectando a pessoa, e a pessoa vai, por fim, acreditando que a culpa é dela por ser uma pessoa com deficiência. Né? Então, é necessário que nós façamos todo um giro no sentido contrário ao que a prática excludente está aí cotidianamente. E aí ele fala exatamente desse opressor e que é preciso trazer essa educação libertadora, problematizadora, porque o estudante com deficiência, nenhum estudante, nenhuma pessoa é um pote, é um jarro para onde nós jogamos o conhecimento. Então, essa educação libertadora e trazer exatamente a questão, algumas coisas importantes no nosso desenho didático, que a DAIN orienta. A DAIN envia a cada semestre um documento com 18 laudas a todas as faculdades, orientando, por exemplo, fazendo orientações gerais sobre a questão de PowerPoint, como não adianta o PowerPoint. Aí eu fiz PowerPoint, está lá, mas é preciso fazer a audiodescrição desse PowerPoint, é preciso descrever esse PowerPoint se há uma pessoa com baixa visão ou com cegueira legal na sala de aula. Só elaborar o PowerPoint não significa que houve aí uma inclusão. E
atividades de acesso, né? De acesso para pensar com a pessoa com deficiência sobre a sua necessidade de adequação. Nada sobre a pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. E ele vai trazendo, então, 2 exemplos, que está dentro da sua história de vida, que as provas eram no mimeógrafo, a professora não quis explicar, ele não conseguiu responder a questão, porque não tinha um técnico educacional especializado na área da deficiência visual, que a gente chama de ledor, mas o ledor ainda não é uma profissão regulamentada. Eu sou ledora também, porque fiz os cursos todos, inclusive pela SES Gran Rio, mas a gente precisa conquistar, viu, Fernando Gaburri? Conquistar essa matrícula, conquistar esse código aí, a profissão legitimada de ledor e audiodescritor, que não temos ainda. E aí, Fernando Gaburri encerra dizendo que é necessário esperançar. Esperançar do verbo ter esperança, do verbo que se movimenta e não da espera. A espera é como se fosse algo estático. E o esperançar é exatamente desse verbo que se movimenta, desse verbo que vai além, desse verbo que vai adiante, como ele sai descrevendo aí, esse movimento. E Paulo Freire, quando escreveu aos professores, ele deixou uma carta aos professores e ele disse que o verbo que era mais do dia a dia dele, do cotidiano dele, era o verbo movimentar-se. E ele diz que sem movimento nós não podemos fazer nada, não vamos a lugar algum, vamos ficar estático. Então, Paulo Freire traz o verbo movimento e traz o conceito de esperançar. Como Gaburri citou aí, Paulo Freire, não aquele da espera. Espera está num canto, de braços cruzados. Então, é o esperançar que guinda, que leva, que pede mais e mais, que nos atiça a criatividade, que nos atiça a buscar o outro, que nos atiça a amar o outro, como se nós fôssemos o outro. Então, ele termina exatamente com essa riqueza de narrativa sobre o esperançar. E agora, eu, enquanto estava, como estava acompanhando o Fernando Gaburri, fazendo anotações e lendo também no chat, Fernando Gaburri tem muitos elogios, muitas frases aqui, não é? Que bom que Fernando Gaburri, não é? Te encontrar, não é? Te encontrar no mesmo aqui, mesmo online, da professora Vera Lopes, que está aqui, que é um entusiasta também da inclusão. Professora Ana, sucesso na luta pela inclusão. Quando eu crescer, eu quero ser como nós aqui, não é? Mas não precisa não, cada um é um, viu? Olaine, quando crescer, nós somos nós, construindo-nos juntos um com o outro nessa soma. Fernando Gaburri, só agora estou percebendo tudo isso, e aí eu quero dizer, Fernando Gaburri, que são os comentários aqui no chat sobre o que você trouxe, dizendo que e frases importantes, contexto importante, narrativa importante, palestra importante, pertinente e necessária, como nós sabemos. E Vera Matoso diz, conheço Vera. Oi, Vera, tudo bem com você? Fizemos o mais recente curso também de ledor pela UFRN com essa entusiasta aqui, Fernanda Matoso, que, se eu não me engano, é do Pará. Estamos aqui com uma internacional, viu? Nacional e internacional. Ela diz, é urgente o movimento nacional pela regulamentação da atividade de ledores e audiodescritores. Vamos todos juntos romper mais uma barreira. Eu, como ledora, também estou esperando isso, essa legitimação, como nós temos a regulamentação, não é, da condição legal da profissão tradutor, intérprete da língua brasileira de sinais. E aí, pelo que eu vi aqui no chat, e a gente já caminhando para o encerramento, Stefane Oliveira colocou que, em quais dimensões, atividades ou estrutura, a UERN deve explorar ou trazer, né, ação para incluir. Eu acredito, Stefane Oliveira, que essa dúvida sua foi amplamente discutida aqui, né? Como é que podemos fazer essa inclusão
na fala minha, na fala de Fernando Gaburri, a aproximação, a escuta sensível, o nada sobre nós sem nós, aproximarmos-nos bem próximos do estudante com deficiência. Verônica Matoso está dizendo parabéns, Ana Lúcia e o professor Fernando, pela necessária palestra. Então, é simples, como diz Pablo Neruda, é muito simples, é transparente como a água. Pablo Neruda diz que, para mim, é um dos mais, assim, que me toca muito, poeta contemporâneo chileno, e nós temos pessoas do Chile aqui, e aí é o que nós colocamos. Quanto às barreiras físicas, arquitetônicas, nós temos, sim, na universidade, vários projetos de quebra de barreira física, arquitetônica, de imobiliário, inclusive a Proplan, com o seu setor de construção e arquitetura, sempre está atento. Nós temos já várias rampas construídas, passarelas, pistas táteis, banheiros acessíveis. Claro, não são todos, nem estamos com todos esses espaços dessa forma, mas é uma construção que depende de todos nós, professores, não é? Nós, com uma titulação de doutor, puxa o quê? Puxa edital de equipamentos, edital de material, edital de construção, tem vários editais, e é assim que a gente vai trazendo. E a Alaine afirma aqui que somos pessoas com deficiência e não portadores de deficiência. Isso é fundamental que nós dissemos. A nomeação portador vai até 2006. Fernando Gaburri está aqui para confirmar o que nós estamos dizendo. A gente sempre explica isso, a gente vai na legislação buscar os avanços e ainda as permanências do retrocesso em algumas legislações. E a partir de 2006, não se diz mais portador. Por quê? As pesquisas e a aproximação com as pessoas com deficiência foram claramente posicionadas em dizer: eu não chego em casa e tiro minha deficiência e boto no lugar. Eu tiro minha bolsa, eu tiro meu relógio, eu tiro meus óculos, eu porto meus óculos, eu porto minha bolsa, eu porto um relógio, eu porto um computador, e eu deixo em casa, mas não algo do meu corpo que está na minha anatomia. Então, eu não posso tirar e botar num canto. Então, eu não sou portadora. Nós somos pessoas na condição da pessoa com deficiência. Samira Carneiro, obrigada por seu entusiasmo. Samira Carneiro aqui também trazendo várias afirmações, colocações importantes da própria prática dela. E hoje, Fernando Gaburri e demais, nós, da UERN, nós estamos participando e somos membros representando a UERN, da Frente Parlamentar sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui da cidade de Mossoró, e os nossos colegas também, Aldecir e Assur, com outros colegas, são também representando a Assur como nessa Frente Parlamentar sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É assim que nós vamos para essa pergunta, não é, de Stefânia Oliveira, sobre exatamente como podemos incluir, como podemos quebrar a barreira atitudinal e a barreira física, arquitetônica, de imobiliário, com projetos atentos, cada uma, para as suas instituições, para as suas escolas. E dizer, não é, que nós vamos buscar a questão desses vídeos, dos vídeos de ontem e de hoje, nós vamos trazer para a nossa divisão de deficiência visual, auditiva, para que nós façamos, exato, mais do que, enfim, contribuindo, além da descrição, além do texto aqui em português, nós vamos trazer também, Fernando Gaburri, vamos fazer a adequação dessas palestras, da palestra de ontem e de hoje, e depois vamos novamente publicizar no YouTube com a tradução e interpretação. Na realidade, esse é um trabalho também de inclusão que é necessário fazermos, e nós vamos também buscar essa possibilidade, essa perspectiva de estarmos também trazendo para toda a comunidade essa acessibilidade. É dever nosso, é dever de todos nós contribuirmos juntos com a equipe que está aí, não é, de tradutores e intérpretes, nossos parceiros, das nossas instituições de apoio. Eu não vi mais nenhuma pergunta,
Eu vi 5 comentários, obrigada pelo evento, professora Ana Lúcia, professor Fernando Gaburri, botou até o WhatsApp, fico edificada em encontrar com cada palavra, me encontrar com cada palavra. A vocês, meu muito obrigado. Ótimas reflexões, diz Isaac Rufino, Ana Beatriz, Isaac Rufino, ótimas reflexões apresentadas. Professora Ana Lúcia, parabéns pelo envolvimento e competência. Então, nós reconhecendo, e nós precisamos ter humildade para reconhecermos as nossas lacunas, né? Reconhecermos não só as lacunas, mas os nossos avanços, consideravelmente avanços, como a legislação dentro da UERN, que já garante o direito de pessoas com deficiência na graduação, na pós-graduação, na extensão, no ensino e nos editais. Essa é a universidade inclusiva includente. E reforçando que nós estamos todos os dias lendo as nossas lacunas, lendo as nossas necessidades e buscando conjuntamente, porque é responsabilidade de um conjunto, né, de toda a sociedade, resolvermos passo a passo essas questões que nos tocam, que estão conosco cotidianamente. Então, Fernando Gaburri, se eu fosse ler os comentários, a gente ia ter outra série mas são comentários que talvez depois a gente manda, viu, Fernando Gaburri? Mas você também pode ter, não é? Aliás, você é um exímio profissional da tecnologia assistiva, com uma pessoa na sua condição, você já está ouvindo tudo aí, não é? Porque você está com o fone, está ouvindo, inclusive, todas as leituras que eu estou fazendo aqui, que eu não fiz a metade da metade do que está aqui escrito, e agradecer a todos vocês por essas mensagens que elas entusiasmam, porque mesmo quando nós estamos assim, numa dificuldade, numa situação que nos toca, né, numa situação que nós não conseguimos resolver de pronto, mas todas essas mensagens erguem a universidade democrática, com acesso democrático, com permanência. A democratização do acesso e da permanência é responsabilidade de todos e de todas. Então, os comentários, eles nos erguem. E aqueles que solicitaram e que também trouxeram, né, uma fala buscando, né, essa acessibilidade, nós também crescemos com essas questões, crescemos com as colocações. E nós, na UERN, somos uma universidade que tem buscado a gestão da universidade, tem se implicado, que já é o perfil da gestão, nesse sentido do debruçamento, de não deixar para lá, de estar insistindo em buscarmos superar as lacunas e ficarmos felizes em conjunto com os nossos avanços. E nós estamos com avanços que podem ser visivelmente provados, experimentados pela comunidade. E hoje estamos com 219 estudantes com deficiência. E eu quero dizer que, menos um, hoje estamos com 218. E desde ontem eu já sou uma pessoa que trabalho com muita sensibilidade, porque senão não seria Ana Lúcia Aguiar. Mas eu queria dizer que estava com 219, mas eu preciso dizer que hoje estamos com 218, porque nós perdemos nosso querido Antônio Avelino de Araújo. E a UERN, ela, a cada semestre, a cada dia, ela faz esse ingresso na perícia, porque a Junta Multiprofissional da UERN garante o direito, garante a acessibilidade e a efetivação de direitos, para que ninguém assuma a vaga de quem não tem direito. A vaga da pessoa com deficiência da universidade é garantida, porque a Junta Multiprofissional garante esse direito. Porque uma pessoa que traz um adoecimento não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa que precisa acompanhamento de uma equipe multiprofissional também, mas na condição de adoecimento. E a Junta Multiprofissional pericia e o seu caráter terminativo, como diz a Lei Brasileira de Inclusão. E dizer que hoje somos 218 com mais
toda a experiência que nos trouxe o nosso querido entusiasta da geografia, o nosso querido Antônio Avelino, que durante a junta demonstrou exatamente a consciência da sua cidadania, o amor pela geografia, os projetos todos que ele tinha. Então, nós continuamos sendo 219, não fisicamente, mas em toda essa condição emocional, psicológica, contexto e das lições que todos nos permitem aprender todos os dias. Então, eu gostaria de fechar esse momento, pelo menos a minha fala, e passar as considerações para o professor Fernando Gaburri, que nós temos uma política de internacionalização, inserção internacional das políticas de inclusão da universidade. Hoje, estamos com 8 países, o 8º vai ser agora a Bolívia, a cidade de Cochabamba. Iremos, todos esses países que frequentamos, com a firme decisão de ampliarmos essa discussão, de trazermos contribuições das outras universidades, das escolas da rede básica. Então, Argentina, fizemos um acordo de cooperação, de convênio com a Argentina, 2 cidades, Flores, Córdoba, Buenos Aires, o Chile com Santiago, Cuba com Havana, Lima, Peru, Medellín, Colômbia, Ciudad de México, no México, e agora iremos a Cochabamba fazer um trabalho na Universidade Maior de San Simón e também com a rede básica de educação da cidade de Cochabamba. Então, esse é um trabalho de internacionalização, inserção internacional das políticas de inclusão para as pessoas com deficiência. A gente está construindo uma rede interuniversitária na América Latina até o Caribe. Fizemos uma ponte também com Toronto, o Canadá, mas a nossa firme decisão é estarmos com essa rede interuniversitária até o Caribe. E isso tudo, Fernando Gaburri e os demais que aqui estão, generosamente concedendo a sua escuta para a gente, sensivelmente escuta para a gente. Trazemos convênios, toda vez que nós viajamos, nós linkamos com a diretoria de Relações Internacionais e Institucionais Internacionais, a DAINT, o nosso querido Pedro Adrião, com a equipe da DAINT. Os convênios são firmados, DAINT, programa de pós-graduação, porque eu faço parte do colegiado da pós-graduação, Pós-Educ, que juntamos Pós-Educ, DAINT, o ERN, e levamos esse trabalho para toda a América Latina. E Fernando Gaburri será convidado para uma dessas palestras, quando nós estivermos lá, abrirmos uma palestra, um momento, né, para que o professor participe das palestras que nós vamos realizar lá em Cochabamba, não só na Universidade Pública San Simón, que é a Universidade Maior San Simón, como nas escolas da rede básica. Eu vou agora dar uma pausa, porque senão a gente fala o tempo inteiro, né, Fernando Gaburri? É a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa vontade de... E eu queria passar para o professor Fernando Gaburri, eu já me despedindo e agradecendo, que eu já fiz esse agradecimento na minha fala, Fernando Gaburri, para fazer suas considerações finais, e com os agradecimentos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na pessoa da professora doutora Cecília Maia, do professor Chiquinho Dantas, reitora e vice-reitor da universidade, que traz aqui um abraço ao professor Fernando Gaburri, me encomenda esse abraço, e passar para Fernando Gaburri a palavra para as considerações finais. Professora, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos que estão nos assistindo pelo YouTube, deixar os meus agradecimentos pelos comentários e pelas perguntas que foram lançadas aí no chat. Eu vou, depois de terminar aqui, eu vou acessar o YouTube, vou ler todas elas e fico muito feliz pelo interesse de todos na temática da inclusão. Rapidamente, eu vou fazer aqui um comentário sobre algumas das questões que foram colocadas.
em relação às perguntas que estavam no chat. Bom, em relação a o que nós podemos fazer para melhorar a nossa universidade, e não só a nossa universidade, mas a nossa sociedade, eu penso que seja rompendo a barreira atitudinal, porque a partir disso, a barreira atitudinal rompida proporciona que nós rompamos todas as outras. Vamos imaginar que na UERN precise de uma rampa, na UERN precise de uma pista tátil, na UERN precise de um computador. A partir do momento em que eu convenço os dirigentes da instituição de que isso é necessário, e eu rompo, então, a barreira atitudinal com a consciência, tudo fica mais fácil. A partir de quando aquele que tem o poder de decisão determine que se faça uma obra, o rompimento da barreira atitudinal proporcionará o rompimento das barreiras físicas, arquitetônicas, nas comunicações. Por exemplo, a partir do momento em que se convence que há um problema aqui ou acolá de acessibilidade no site da instituição, mas que se convence que esse problema deve ser resolvido, um técnico de informática vai romper essa barreira arquitetônica, essa barreira nas comunicações, a partir de quando nós conseguimos, primeiramente, romper a barreira atitudinal. É a mais difícil de se romper, mas é a mais importante, porque daí em diante, a tomada de decisão será no sentido de nos proporcionar uma vida melhor, um estado mais próximo possível do desenho universal e, se não for possível o desenho universal, pelo menos o desenho acessível. Quanto ao termo portadores de deficiência, com toda razão a colega coloca, eu queria só chamar a atenção que existem algumas leis que são anteriores a 2006, a exemplo da Constituição de 1988, que ainda trazem no seu texto portadores de deficiência ou de necessidades especiais, mas a própria Convenção e a própria Lei Brasileira de Inclusão já determina que, embora esteja escrito de outra maneira nesses textos legais, que nós façamos esta correção nos nossos escritos, nas nossas falas, nos nossos diálogos, e a própria Convenção determina que uma das principais formas de trazer à lume os direitos da pessoa com deficiência está no seu artigo 8º, que é a conscientização. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós já vimos fazendo há algum tempo aqui pela UERN, pela DAIN, e que é necessário conscientizar, porque apenas a pessoa conhecendo, ela poderá respeitar, ela poderá se adequar, ela poderá se abrir para se reinventar. E já deixei aqui um poema de Paulo Freire, e agora deixo uma passagem de Raul Seixas que talvez tenha a mesma significação. Diz ele: eu que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Vejam que interessante, quem tem dentes na boca? O jovem, o novo. Então é este que tem o poder de mudar o mundo e que não deve se sentar na sua zona de conforto e aguardar que o mundo gire em torno dele, e sim ele contribuir para que o mundo gira na direção da inclusão, na direção do bem comum, na direção do respeito à dignidade da pessoa humana. Com isso, eu agradeço mais uma vez, devolvo a palavra para o cerimonial e me coloco sempre à disposição, sempre que a UERN e a DAIN precisarem de mim. Muito obrigado. Obrigada, Fernando Gaburri. E nos despedimos aqui de todos e de todas. Procurem-nos na DAIN, nós estamos sempre pelos campos, né? Estamos sempre nas rotas dos corredores da universidade, estamos aqui, trabalhamos em 3 turnos, manhã, tarde e noite, com a equipe multiprofissional para atender a todos e a todas, através de e-mail, dain@uern.br, através dos agendamentos feitos pelo e-mail dain@uern.br. Eu vou deixar aqui o e-mail para alguns que estão de outras cidades aqui, de outros estados, que queiram @uern.br, que queiram estabelecer
é um contato. Deixa eu ir lá para os comentários, que eu estou aqui no chat privado, deixei para o chat dos comentários. Eu vou colocar aqui. No meu não está chegando aqui. Alguém pode colocar, por favor, dain@uern.br, porque não consegui baixar aqui o meu para ir até onde eu devo colocar o e-mail. Dain, pronto, ok. Séfora, Edith já colocou aí. Dain, e muito lindo. Dain, viu, Fernando Gaburri? Séfora levantou aqui uma tarjazinha retangular de cor pink, dain@uern.br. E aí, agradecer a todos e a todas que fizeram os comentários, dizer que estamos aqui à disposição, e vocês nos veem aí direto, né? Nos eventos, em todos os lugares onde a inclusão se fizer necessário. Lugar de pessoa com deficiência, e eu encerro dizendo isso, lugar de pessoa com deficiência é em todo o lugar, é em todos os lugares. Então, muito obrigada, tenhamos um bom dia e sigamos nessa construção, nesses aprendizados. Bom dia, obrigada, Fernanda Abreu, obrigada a Séfora Edith, que estiveram aqui dando toda a assessoria, e estamos aqui juntos e juntas na soma. E nada sobre a pessoa com deficiência sem a pessoa com deficiência. Muito obrigada, bom dia.